Eu só consigo dormir quando eu coloco a minha chupeta. Hoje a pauta era uma, só que aconteceu aquele, vamos dizer assim, aquela trendzinha do momento que sempre tem, querendo ou não, sempre no começo da semana tem. Aquela questão das chupetas. Você tem visto essa febre que ficou lá nos Estados Unidos, na China, e tá Começou chegando na aqui no Brasil? China, né? Pois é, eles têm uns conceitos Começou na diferentes, China, né? Olha que interessante. Esse uso, eles estão preconizando o uso de chupeta para alívio de estresse e ansiedade. Eu acho até interessante. O bom da gente viver muito é que a gente já viu de tudo. Durante muito tempo, olha que Até loucura. isso. Eles estão propondo para os adultos usar chupeta. O que significa isso? Estão propondo infantilizar os adultos. Numa semana que a gente viu a questão da adultização das crianças. Totalmente o contrário da polarização. Mas isso mostra que existe uma indústria muito poderosa em fazer trends para faturar com isso. Eu sempre digo, não se iluda. Quanto mais conhecimento você tem, menos manipulado você é. Como também, já que a gente está falando de trend, o morango do amor, né? Que nada mais é do que a maçã do amor de muito tempo, que era super vendida na época de festa junina, virou o morango do amor, que é um morango desse tamanho. É um morango, aí enrola ele numa massa super doce e depois faz aquele caramelizado vermelho. É o tal do morango do amor. A diabetes chega até a subir. Chega. Então, assim, a gente tem que ver que a indústria vive de modismos. Senão, você comprava uma coisa e não tinha necessidade de outra. Mas olha em relação à chupeta. A gente vai fazer considerações porque tudo isso está dentro do mesmo movimento. O morango do amor, a chupeta. Sendo que a chupeta, durante muitos anos, enquanto eu atendia, eu era procurada por adultos que faziam uso de chupeta para dormir e se constrangiam com isso. Por exemplo, tive predomínio em mulheres, os homens eu não sei se não falavam, mas a procura por ajuda nesse sentido era em relação às mulheres. E muitas me procuravam porque elas falavam, eu vou me casar e eu tenho um problema. Eu só consigo dormir quando eu coloco a minha chupeta. Por que veio disso? Porque assim, a chupeta, vamos lá, a chupeta, ela está ligada à infância. E está ligada a um amparo dentro da infância. O que a chupeta que a gente vê de forma aplicada corretamente? A chupeta é uma coisa que se dá para as crianças que, como a criança tem muito essa fase oral, leva tudo na boca, não tem aquela fase que a criança, ela testa conhece, tudo, né, pelo paladar. Ela pega, quer comer a orelha do cachorro, ela quer botar na boca. Isso é muito precoce. E essa questão da chupeta é porque, de fato, como a criança tem uma fase oral muito intensa, ela acalma com a chupeta. Então, você vê crianças pequenas, bebês, que a mãe bota a chupeta e realmente acalma. Porque é aquela fase da fase oral mesmo, que ela mama no peito. Então, em geral, se usa o recurso da chupeta para a criança poder dormir à noite, para ela ficar mais aconchegada. Um recurso, né? É um recurso justo. E tem também a hora certa de tirar a chupeta. O que acontece é que, dentro desse conceito de uso da chupeta normal, você faz isso até um certo ponto. Depois você começa aquela retirada da chupeta, porque senão você cria uma dependência emocional. E tem uma forma certa de tirar isso também? Tem. Para não traumatizar a criança? Não, você vai tirando aos pouquinhos, né? Isso, toda mãe tem que lidar com isso. Chega uma hora que fica, me dá a chupeta, a criança chora. Leva um tempo. Tem crianças que têm maior dificuldade em desmamar da chupeta, outras menos. Mas o fato é que todo mundo, em geral, desmama da chupeta. O que a gente via de pacientes que procuravam eram pessoas que, de alguma maneira, essa transição foi mal feita ou pessoas que, ao serem traumatizadas na infância, tinham na chupeta um recurso de conforto. Sabe aquela criança que não recebeu a atenção devida, não recebeu a proteção devida? Elas, pequenininhas, sacaram que não adiantava depender de um pai ou de uma mãe, que eles estavam brigando, ou um pai alcoolizado. O que a criança fazia? Ela ia, pegava a chupetinha dela e ia para o quarto dormir. E muitas das crianças que tinham isso tinham também uma coisa de amarrar uma fraldinha
na chupeta. E aí andavam com aquilo. Era A famosa Lolola. A Lolo. Que tem um cheirinho de comfort. Exatamente, porque aquilo dá conforto, era um fato. O que está acontecendo agora é um fenômeno totalmente diferente. O que está se preconizando, começou na China, está se espalhando, é o uso de chupeta como se fosse um calmante natural. Do tipo assim, estou estressado, eu pego minha chupeta, fico aqui na minha chupeta. Não é uma coisa que alguns adultos usavam de recurso para dormir, por exemplo. Mas funciona isso para o adulto? E tem muitos adultos que isso foi tão mal resolvido, mas eles tinham muita vergonha da questão da chupeta, que eles faziam o dedo. Então, muito comum, e quem via isso mais era o dentista, adultos que chegavam no dentista e com um calinho aqui, que ficava fazendo esse movimento. De unha também vai junto ou não? Já é diferente? Não, de roer unha até pode ser uma manifestação de ansiedade. O fato é que, seja como for, o uso de adulto de chupeta ou desse movimento do dedo substituindo a chupeta está revelando uma ansiedade, um medo, uma carência, um desconforto. Isso é um fato. E tem muito a ver também com memória afetiva ou não? Tem muito a ver com memória de abrigo, né? De abrigo. Entendi. Que eu estou dizendo, de acolhimento. Conforto, né? Não é só daquilo ali, né? Porque, de fato, a chupeta dá esse conforto para a criança. Mas isso numa época que ela é um bebê e tem poucos recursos. A criança que usa chupeta, ela não anda. Ela não explora a vida, ela não tem um cérebro que já consegue ter um raciocínio do que é perigo, onde eu pego abrigo. Porque uma criança com 2, 3 anos, ela já vai em direção à mãe, ela vai em direção ao pai, vai em direção à babá, vai em direção de quem ela sente. Segurança. Agora, e a criança que não tem essa segurança? O recurso é a chupeta e o isolamento. Agora, uma dúvida, assim, né? Vamos dizer que igual a criança tiraram a chupeta dela de uma forma ruim. Uhum. Ou que ela viveu situações muito traumáticas. Qual que seria o gatilho para depois de adulta ela pegar e começar a usar essa chupeta? Seria ver essas trends? Seria... Não, eu acho que existe um número de pessoas que já faz isso. Independente da trend. Caramba, que legal. Isso é um fato. Sempre existiu. Na minha carreira inteira eu vi. Independente de classe social. Tá? Eu vi gente muito rica que usava chupeta para dormir. Vi gente de classe média. Vi gente de classe baixa. Vi gente miserável que usava a chupeta para dormir. Vi gente em pronto-socorro que usava a chupeta do filho. Mas que loucura. Sim, quando o filho não quis mais, porque tem crianças que nunca pegou e continuou usando. Mas isso é por causa do estresse ou por conta daquele síndrome do ninho vazio, por exemplo? Não tem nada a ver com síndrome do ninho vazio. Síndrome do ninho vazio é uma coisa quando os filhos vão embora e a gente já está numa idade adulta e eles vão para o mundo. Por que a mãe ficaria com a chupeta? Que curioso. Porque tem sempre uma criança traumatizada nessa mãe que fica com a chupeta. Você pode ter certeza disso. Ninguém usa uma chupeta, não agora que virou trend. Ninguém usa uma chupeta. Não, vamos ser certos, sempre existiu. Cara, uma trabalhada até quem já usava, né? Quem os traumatizados. Exatamente. Por quê? Porque assim, ninguém faz isso porque está confortável, porque tem recursos cognitivos, emocionais e psicológicos para fazer o uso dessa chupeta. Isso é importante que a gente entenda. Atrás de toda pessoa que usa uma chupeta para dormir, quando está mal... Não é porque quer, né? Foi o que ela encontrou. Foi o recurso que ela encontrou e a vida não lhe deu outros recursos. No sentido de, eu amadureci, eu hoje entendo a minha criança que se refugiava nisso, mas hoje eu sou um adulto que digo para minha criança, fica tranquila que eu te protejo. Isso é o amadurecimento. E como que a gente pode fazer isso para nossa criança interior? Porque eu acho que tem muita gente que está assistindo, já que acontece com bastante frequência, né? Como é que ela pode olhar para ela mesma e falar assim, opa, eu tomo conta guarda a chupeta. Nem sempre ela consegue ver isso. Nem sempre ela consegue ver que isso é fruto de um trauma. Porque nem sempre ela lembra do trauma. O problema do traumatizado é que ele quase nunca sabe lembra, que ele o trauma. Então, muitas vezes, isso aconteceu com pacientes meus, mesmo em serviço público, que a gente tinha que, terapeuticamente, psicoterapicamente, ir colocando. Você tem uma criança machucada.